Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de geografia. A gente vai continuar falando do Nordeste brasileiro. A gente vai começar hoje o capítulo 24, beleza? Então, a gente estava falando de Nordeste, né? E vamos continuar ainda esse capítulo sobre o Nordeste, tá? No Nordeste a gente já viu várias coisas que acontecem ali e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a seca, né? A questão aí da falta de chuva, falta de água nessa região do Brasil, tá? Então olha lá o nome do capítulo, a seca e os projetos hídricos. Então vamos falar da seca e se tem, como é, qual é esse projeto aí, né? Os projetos que tem sobre essa questão da água, se vai fazer alguma coisa, se está fazendo ou não, para melhorar a condição da água, né, para as pessoas aí do Nordeste, beleza? Então a seca é um fenômeno natural, praticamente aí do sertão nordestino, tá? Caracterizado pela distribuição irregular, quer dizer, um dos motivos da seca é a distribuição irregular das chuvas ali na região, tá? Sem contar com aquele fenômeno de desmatamento que houve, né? Desde a época do Brasil colônia, os engenhos, daí teve um desmatamento enorme na região do Nordeste para plantar cana-de-açúcar, para fazer os engenhos, que a gente já viu, né, em história, essa questão aí do Nordeste brasileiro. Então, para se plantar muita cana-de-açúcar, para fazer os engenhos, né, ou mesmo para os portugueses ficarem ali na região do Nordeste, houve um grande desmatamento, tá? E isso também influencia no ciclo da água, diminuindo as chuvas, tá? Além disso, tem o processo natural do Nordeste, que já era de pouca chuva, que a gente vai ver daqui a pouco, e que isso só foi se agravando, tá? E hoje, né, a gente tem alguns períodos de seca extensos, né, e alguns períodos de, né, não tão seco assim, de mais chuva. Isso varia muito de um ano para o outro, tá? E depende muito da região também que tá, né, ali no Nordeste tem região muito mais seca do que outras, tá? Esse fenômeno da seca, ele já foi mencionado, é mencionado em muitos poemas, livros, canções, né? Fala aí de uma maneira crítica até, né, para mostrar para o resto do Brasil de como é difícil isso, né? E quem sabe despertar o olhar dos governos, né, de pessoas que possam ajudar também essa situação. Depois vocês leem aí essa parte do poema Morte e Vida Severina. Vou mandar no grupo para vocês que tem uma animação, um desenho mostrando todo esse poema, mostrando a vida como é ditado nesse poema, tá? Aí a gente tem uma imagem, né, de uma área do sertão, uma área após 6 anos sem chuva, gente, no Ceará. Então é muito tempo sem chuva, né? Então o solo vai perdendo as forças, né? Vai matando todas as raízes, árvores que tiver por ali, qualquer tipo de vegetação, né? A questão da fauna também, né? Acaba sendo dificuldade, né? Para os animais sobreviverem nessa região. E muito, muito difícil, porque a gente já sabe que sem água não tem vida, né? E 6 anos sem chover é muito triste, né, gente? Aqui, né, a gente fica um mês sem chuva, já fica desesperado, tempo seco, horrível. Imagine aí essa situação. É triste, é difícil, sim, né? Não é para qualquer um, não. Então, o povo que mora nessa região, a gente tem que bater palmas mesmo, né? Que é um povo muito forte, tá? Bom, pelos registros históricos, então, as secas são conhecidas no Brasil desde o século XVI. Então, desde que se tenha registro, já havia seca, né, pouca chuva nessa região, né, do Nordeste, mas tem se agravado.
No Nordeste, o fenômeno aparece com intervalos que podem se prolongar até 5 anos, até 6 anos, que a gente viu na imagem. Então, a falta de chuva, dependendo da região, pode aí ficar anos sem chover. E a intensidade com que a seca se manifesta depende do maior ou menor índice de chuva. Então, numa região que chove um pouquinho mais, chove pouco, tá? Mas um pouquinho mais do que em outras regiões, ali a seca é menor. Então, depende muito da quantidade de chuva para saber a quantidade de seca e quão grande é essa seca, tá? Essas variações climáticas prejudicam o crescimento das plantações, é claro, né? Então, e a vida das pessoas que habitam na região. Então, pouca chuva, muita seca, clima, né, aquele muito árido, solo, vocês viram ali na imagem. Isso prejudica a plantação, com certeza, e a vida da população, que depende dessa plantação, que depende da água para sobreviver. Né? Tem muita gente que sai dessa região, né, em busca de melhores condições de vida em outros lugares, né? Porque realmente fica complicado a sobrevivência em lugares assim. Em 1951, foi demarcada uma área, tá, de seca no Nordeste. Essa área demarcada de seca, que são os lugares mais secos, tem mais problema de falta de água, de falta de chuva, a gente chama de polígono da seca. Então, foi demarcada essa região já em 1951, tá? Depois a gente vai ver no mapa onde fica essa região certinho, certo? Mais ou menos ali 950 mil quilômetros quadrados, né? E pega vários estados do Brasil, tá? Então, é o polígono da seca, é a região mais seca do Brasil, certo? Que tem muita falta de chuva. Então, a gente vai olhar no mapa, tá? Essa questão da seca e onde fica essa região tão seca. Então, olha aqui. Esse é o Nordeste, né? Esse é o mapa do Nordeste. A gente vê que o polígono da seca entra até aqui no Sudeste, um pouquinho em Minas Gerais, tá? Então, toda essa área que está, né, circulada aqui, desenhada em roxo, é o polígono da seca, tá? Então, é a região mais seca que a gente tem aqui do Nordeste e do Brasil, tá? Em 2018, a gente percebe que não houve uma seca tão extrema como houve em 2015, né? Então, a gente vai percebendo que tem essa variação sim, tá? Em 2015, ó, quanto mais escuro, olha, várias regiões mais escuras, né? Quanto mais escura, mais seco, certo? E aqui a gente vê que a região mais escura é bem menor do que foi em 2015. Então, isso pode acontecer. Existe uma grande variação, tá? Então, época de mais chuva e época de mais seca. Aqui a gente vai entender um pouquinho do processo natural dessa seca, tá? Então, olha aí. A baixa e irregular quantidade de chuvas no sertão nordestino, assim como as secas prolongadas, quer dizer, essa quantidade irregular, pouca chuva no sertão, secas muito prolongadas, decorrem principalmente da atuação irregular das massas de ar, porque naturalmente existem massas de ar, né, que vêm, que, né, o ar passa pelo oceano e leva a chuva para o continente. E isso acontece também aqui no sertão. Porém, existe uma barreira natural, que é o Planalto de Borborema. Então, há uma cadeia de montanhas que não deixa as nuvens cheias de água passar para o continente. Então, acaba que a água ficando aqui mesmo, nessa região, antes da montanha, certo? Como a gente vê aqui na imagem. Tá? Então, a umidade do rio ou do mar que o vento traz, e por ser muito calor, a água acaba evaporando mais rápido e acaba caindo, né, mais rápido, a água, né, não consegue atravessar a montanha. Então, nesse processo que ela está subindo, né,
ela vai já descarregar água nessa região, tá? E aí ela vai ficando quente, porque é uma região quente, né? O Nordeste está ali no trópico do Equador, na linha do Equador, né? Que é a linha mais quente, é o meio do hemisfério. Então, onde pega mais o sol é uma região muito quente. Então, conforme a massa de ar vai subindo, ela já vai ficando seca e quente. Então, o que chega aqui? Um vento quente e seco para dentro do continente, tá? Então, essa cadeia de montanha, ela vai atrapalhar muito esse processo de levar chuva para o meio ali do continente do Nordeste, tá? Então, olha aí, as altitudes são de 800 a 1.000 metros de altura, essas montanhas, e constituem uma barreira natural que impede a penetração de ventos úmidos vindo do litoral, né, do Oceano Atlântico, para o interior, influenciando na baixa umidade do sertão nordestino, certo? Então, aí vai se tornando nessa região um clima semiárido, né, no sertão. Então, já chove pouco por causa do desmatamento, né, porque é uma região já mais seca e a chuva não consegue chegar ali. E esse processo, né, com o passar do tempo, vai só secando cada vez mais, né, porque a chuva chega muito pouco ali, tá? Então, essa aí é uma questão natural, sempre foi assim, certo? Então, o Nordeste brasileiro sempre recebeu poucas chuvas, certo? Bom, e aí, né? Mas e os projetos e as soluções? A gente entendeu então que o Nordeste brasileiro tem pouca água, tem pouca chuva, tem essa barreira natural que impede a chuva de chegar, né? É uma situação difícil, é complicado viver ali, é plantação que não vai para frente, a população que não tem, né, boas condições de vida morando num lugar desse, é muito sofrido. Então, e aí, será que ninguém pode fazer nada? Será que não tem um projeto para melhorar essa situação? Será que não tem água suficiente no Brasil para ser levado para o Nordeste, gente? Olha, a gente sabe que o Brasil é um dos países, né, que mais tem água no mundo. A gente tem muita água aqui no Brasil, né? E brasileiros passando necessidades de água. Então, é um problema que, pelo jeito, tem solução, não é? Poxa, se o Brasil tem muita água e tem uma região que não tem, será que não dá para levar água para eles? Será que não tem sistemas aí de encontrar água? Tem sim, tá? E existem alguns projetos, existem coisas que já foram feitas, tá? Para levar água para essas pessoas, tá bom? Mas poucas soluções se efetivaram até o momento, se concretizaram. É porque tem muitos projetos, muitas coisas que pode se fazer, mas poucas foram realmente colocadas em práticas, tá? Para que a população pudesse, então, ter, enfim, a água para realizar aí, sem nenhum tipo de impedimento, as suas atividades econômicas, tá? Como a agricultura e a pecuária nessa região. Se a seca é um fator natural do sertão, o mesmo não se pode dizer da pobreza e da miséria, tá? Então, será que só porque é seco, será que só porque tem água, tem que ter miséria, tem que ter pobreza? Nem sempre, né, gente? Será que tá ligado? Será que é uma relação justa? Não é, tá? A miséria e a pobreza não tem a ver com a água, tá bom? Porque elas são provocadas pela concentração de renda e de terra na mão de poucas pessoas. Então, o que acontece? O dinheiro girado na economia do Nordeste e a maioria das terras está na mão de pouca gente. Poucos vivem bem. E o resto da população, a maioria da população, vive na miséria, na pobreza e sem água. Aquele que tem dinheiro, aquele que é rico, tem água. Né? Então a gente vai vendo aí a situação de miséria e pobreza também influencia na falta de água. Então, eu acredito que mais a pobreza e a miséria influencia na falta de água do que a falta de água
influencia na miséria e na pobreza, certo? Outra coisa que tem miséria e pobreza nessas regiões, desvio de dinheiro público, né? Que vai bastante verba pública para ser investida na região, para ser investida na população, na melhor condição de vida, para trazer água. Só que esse dinheiro é desviado. A corrupção no Brasil é muito grande. Então, o Brasil poderia ser muito melhor, se não houvesse a bendita da corrupção. Né? Então, infelizmente, muita gente padece, sofre, vive na miséria, enquanto outros estão no luxo, roubando o dinheiro dessas pessoas, né? Indiretamente aí do dinheiro público. O problema da distribuição de água é maior do que a falta desse recurso, então. Né? Então, o que acontece? A gente tem muita água, certo? Só que não é distribuído. Então, aí que está o problema. Não tem distribuição. Não tem um investimento sem corrupção. Então, tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente tentando, tem governos tentando fazer alguma coisa melhor, né, para levar água para essas pessoas. Só que no meio do caminho aí existe muita corrupção e acaba que não chegando atendimento para essas pessoas. Então é necessário uma política pública mais fiscalizada, né, mais permanente, que se preocupa muito mais com essa questão da água potável para as pessoas que não têm, tá? Com projetos, investimentos, alternativas que não se restringem apenas a poucas pessoas, a uma parcela da população, né? Mas que levem isso para todo mundo, tá? Porque acontece muito de verbas dos governos, aí verba, né, levando água e levando melhor condição de vida para a gente que já tem dinheiro, para os ricos, para os amigos, né? E a população está ficando sempre à deriva, né? Há muito tempo, o governo federal tenta combater o problema da seca por meio da construção de açudes e barragens. Acontece mesmo que levar muito açude, poços artesianos, né, para muitas fazendas, para muitos lugares de seca, para a população pobre. Isso aconteceu bastante, em alguns governos aí atrás, tá? E levou mesmo muita água para muita gente, tá? Só que ainda precisa levar mais. Desde 2009, tá, são realizadas algumas obras da transposição das águas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um dos maiores rios, é o maior rio aí que passa pelo Nordeste, e eles querem levar a água desse rio, fazer novos afluentes, né, novos braços aí para os rios, e levando água para lugares que não tem. Tá? Então, essa a gente chama de transposição das águas do Rio São Francisco. Então, pega e sai do rio outros braços levando a água. Tá? Esse projeto, então, está sendo feito desde 2009. Projetos tem desde 1970 e pouco, tá? Mas que começou a colocar, né, em prática essa transposição foi em 2009, tá? E até hoje está acontecendo essa transposição, porque são várias transposições. Então, né, ao longo de todo o Rio São Francisco, são várias partes que estão sendo levadas. Então, é uma construção enorme, muito grande, então, e que demora muito tempo, tá? E que não está sendo feito tudo de uma vez. Algumas partes já foram inauguradas, algumas localizações já recebem a água do Rio São Francisco e esse projeto continua aí sendo feito, tá? Quem sabe dá certo, né? É claro que tudo tem ponto negativo, né, gente? Sempre eu falo para vocês, tem um lado bom, né, de levar a água para outros lugares, para essas pessoas terem uma vida melhor, mas também tem um lado ruim, que é o desmatamento. Para levar esse rio, tem que desmatar, tem que abrir um caminho. E a fauna também é prejudicada. Alguns animais, algumas, né, espécies estão até assim à beira da extinção, né? Por causa também dessa transposição. Mas eu acredito que o benefício acaba sendo ainda maior, né? Levando a água para essas pessoas.
Então, gente, é isso. Então, a gente falou um pouquinho dessa seca, dessa falta de água que a gente tem aí no Nordeste. Vamos fazer a atividade das páginas 242 e 243. A questão 1, só a alternativa C. A questão 2 e 5, que é preencher essa tabela aqui sobre o polígono da seca. Vai ter que saber o que é o polígono da seca, né? Em que estados estão, qual o tamanho da área, né? Então, vai preencher essa tabelinha aí, respondendo essas questões sobre o polígono das secas, certo? Então, é isso, gente. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.